Abra sua Bíblia comigo. Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos as nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus, o profeta Eliseu, advertia o rei de Israel que iria ser atacado: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. O rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus, e várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Meu senhor, ó rei, não somos nós, respondeu um dos seus oficiais, mas é Eliseu, o profeta de Israel. Ele revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz lá nos seus aposentos íntimos. Então o rei, indignado, ordenou, vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um exército grande, com muitos carros de guerra e cavalos, para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que haviam soldados, cavalos, carros de guerra por toda parte. Então ele gritou: ai meu senhor, o que faremos agora? Eliseu olhou dele e disse: não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que aqueles que estão do lado deles. Eu preciso que você repita comigo. Diga assim: pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Verso 17. Então Eliseu orou e disse: ó Senhor, abre os olhos dele para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do servo, e então ele viu nas colinas ao redor de Eliseu, cheios de carros e cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram em direção a Eliseu, ele orou e disse: ó Senhor, faz com que eles fiquem cegos. E o Senhor fez com que eles ficassem cegos, segundo a oração de Eliseu. Esse texto, talvez conhecido de muitos, fala, o texto bem explicado, de um tempo de batalhas, de guerras que Israel estava enfrentando contra o rei da Síria. Ataques constantes que eles estavam enfrentando, Felipe, e pelo fato de terem o homem de Deus, o profeta Eliseu, junto da nação, Deus começa a adverti-los sobre esses ataques, começa a adverti-los sobre as emboscadas que o rei da Síria estava montando para o rei de Israel e os seus comandantes, e por conta disso eles começaram a viver livramentos. O que essa palavra tem a ver com o nosso dia a dia, Samara? O que tem a ver com a nossa vida? Assim como Israel estava enfrentando batalhas constantes, e a Bíblia diz que não foram poucas as vezes, pastora Neia, que eles foram alvejados ou tentaram atacá-los e foram frustrados os planos. Todos nós enfrentamos batalhas e guerras. Eu gostaria sim de, como seu pastor, no dia que você recebeu Jesus como Salvador, e se hoje pessoas renderem a Jesus, e eu espero que aconteça, quem pode dizer um amém por isso? Eu gostaria de dizer que aqueles que se renderam ou irão se render hoje a Jesus, gostaria de dizer assim: olha, a partir do momento que você recebeu Jesus como Salvador, Alan, não tem mais luta, não tem mais batalha, Rodrigo, não tem mais nenhum tipo de situação desconfortável. A partir do momento em que você foi salvo, tudo que o inferno se levantar contra você vai ser frustrado, não tem mais guerra, a sua vida vai ser um mar de rosas. Eu gostaria, mas não é verdade. Nós enfrentamos lutas e guerras constantemente, e talvez depois que nós aceitamos Jesus como Salvador, depois que nós nos rendemos a Deus, talvez começamos a enfrentar mais batalhas e lutas ainda. É muito comum, Ana, nós encontrarmos pessoas que antes de entregarem a sua vida a Jesus, antes de decidirem por uma caminhada cristã, eles tinham uma rotina, eles tinham um dia a dia, que eles não viam batalhas, eles não viam dias, eram conturbados, mas talvez não tão intensos. Mas no dia que eles assumiram uma decisão com Jesus, parece que o negócio piorou. E para o novo convertido, quando ele logo decide por Jesus, parece que é mais intenso. É verdade ou não é? Quando você toma uma decisão por Jesus, quando você abandona a vida antiga, né, Erickson? Parece que a guerra é mais intensa. Sim, as batalhas elas virão, e elas continuarão vindo. E quanto mais próximo você estiver do plano de Deus e do propósito de Deus, mais intensos seriam os ataques. Todos nós estamos enfrentando batalhas. Alguns de nós, Davi, não estamos enxergando o que está acontecendo.
Talvez por conta da caminhada difícil que alguns têm, seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja na sua vida financeira, já estão acostumados. Nós somos uma igreja de região periférica, nós moramos numa região simples, numa região de gente trabalhadora. Eu cresci em ambiente de simplicidade, passei necessidades como muitos de vocês também passaram. E quando você cresce numa realidade como de muitos de nós na periferia, você acaba se acostumando com os dias difíceis. Nós às vezes até nos acostumamos com os dias maus. A questão não está se você tem enfrentado batalhas e como isso tem mexido com você, mas o ponto principal é: você está enxergando o que está por trás dessas guerras? Tem gente que, como eu falei, está tão acostumado com os dias difíceis, com as guerras e com as batalhas, Karine, que ele já nem enxerga mais o mundo espiritual. Ele acha que a vida é natural, é comum ele enfrentar esses dias turbulentos. E entenda uma coisa: por mais que nós venhamos enfrentar batalhas constantemente, não se acostume com elas. Não se acostume, não se acomode no meio do campo de guerra. Porque tem pessoas que hoje, na forma que nós estamos vivendo, ele está no meio do campo da batalha, ele está no fronte de guerra e ele está acomodado, ele está dormindo. Ei, deixa eu te dizer, não se acostume com a batalha. Deus quer te dar vitória. Não se acostume com a batalha, não se acostume com o fracasso. Deus quer agir na sua vida, amém, queridos? O texto bíblico diz que o rei da Síria, ele estava invocado com Israel e obstinado em vencê-los. Ele estava obstinado em derrotá-los. 1, 2, 3, 4, não sabemos quantas vezes, Clebinho, mas ele constantemente está atacando Israel. Agora, o que é o diferencial aqui dessa batalha, desses ataques que eu enfrento, é que Israel não estava sofrendo os ataques. O inimigo, a Síria, estava, Marcos, atacando, mas Israel não estava sendo atacado. Como é que isso acontece? Porque Israel tinha um homem de Deus no meio do povo. Todas as ações que o rei da Síria intentava contra Israel, Deus revelava, Deus trazia uma palavra de conhecimento. Isso dentro dos dons espirituais lá de 1 Coríntios, que aconteceu com Eliseu, está lá em 1 Coríntios 12. Palavra de conhecimento, uma revelação do que iria acontecer. E o profeta avisava o rei, falava: não vá por aquele caminho, porque lá o inimigo vai te atacar. E ele mandava soldados para ver se de fato ia acontecer. Chegava lá, tinha uma emboscada. Depois o rei da Síria intentava de outra forma, com o mesmo comportamento do profeta, Deus agia. Ou seja, qual foi o diferencial? Para que o inimigo atacasse, mas Israel não fosse atacado, Israel tinha Deus. O que é interessante é que Deus não revela para a escola de profetas que Eliseu liderava. Deus não revela para um grupo de profetas que sentavam à mesa com Eliseu. Tinha só um homem de Deus. Entenda, tua casa, tua família precisa só de um homem, de uma mulher de Deus para as coisas mudarem. Só um. Uma nação inteira estava sendo protegida porque tinha um homem de Deus. Sabe por que tem pessoas que, infelizmente, Hugo, estão sofrendo ataques do inimigo e estão sendo atacadas, estão sendo molestadas pelos ataques do inimigo? Porque talvez eles estão longe com os seus ouvidos, os seus olhos daquilo que Deus quer lhes revelar. O diferencial na vida daquele povo era o que Deus revelava ao homem de Deus, ao homem dele, o profeta dele. Era o discernimento, era a visão que aquele homem tinha. Pastor, como é que eu posso ser atacado pelo inimigo, mas não sofrer o ataque? Nós precisamos ter um coração de Eliseu. Nós precisamos ter um discernimento de Eliseu. Nós precisamos ter os olhos de Eliseu. Deus nunca nos prometeu uma vida sem lutas. Ele diz: no mundo tereis aflições. Ele nunca nos prometeu, Ele não nos enganou, Ele não mentiu para nós. Ele deixou sempre claro para nós que nós teríamos dias maus, que nós enfrentaríamos situações difíceis, mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci. Ele venceu. E se Ele venceu, por que você ainda está sucumbindo? Porque talvez nós não estamos enxergando com os olhos de Deus. A Bíblia diz nesse texto que lemos, que o profeta, ele começa a frustrar tanto os planos daquele rei. Aquele rei fica tão indignado, ele fica tão
tão frustrado que ele decide prender o profeta de Deus. Ele falou: vão e busquem onde está aquele que está frustrando os meus planos. O que eu acho interessante é que ele levanta um exército com carros, cavalos e cavaleiros. Não era um grupo de inteligência, não era uma meia dúzia de soldados. A Bíblia diz que um exército cercou uma cidade por causa de um homem só. Um homem só. E o texto bíblico diz que quando o servo do profeta acorda pela manhã, quem era o servo? Ele era um assessor do profeta. Ele era um funcionário do profeta. Era aquele que carregava o bordão, é aquele que ajudava a dobrar a capa, é aquele que auxiliava o profeta naquilo que ele iria fazer. Eliseu já tinha tido, não deixa o texto claro quem era, não era, acredito eu, que Geazi, era um outro servo, mas independente de quem era este servo, a Bíblia diz que o funcionário do profeta, o empregado do profeta, levanta pela manhã. Quando ele abre a janela, e claro que não eram como as janelas das nossas casas de vidro, provavelmente janelas de madeira, porque o vidro não precisava nem abrir para ver o que estava acontecendo lá fora. Mas quando ele abre aquela janela de madeira, provavelmente ele olha para fora e ele fica desesperado. E a Bíblia diz que ele põe a mão na sua cabeça e diz: ah, meu Deus, estamos perdidos. Na linguagem de hoje seria: a casa caiu. E ele não só ficou desesperado porque o exército tinha cercado toda a cidade de Dotã, mas porque o exército tinha cercado a casa de Eliseu. E sabendo como Deus estava usando o seu Senhor, ele sabia naquele momento que aquele exército vem para prender Eliseu, e ele entra em desespero. Agora nós temos aqui duas pessoas, existem dois paralelos. De um lado, Eliseu, que antes do rei atacar, ele já enxergava, ele já discernia. Do outro lado, quando o rei mandou o exército, o menino viu o exército e entrou em desespero. E eu pergunto para você hoje, essa pergunta é individual e intransferível para você: com quem você mais tem se parecido? Com o profeta que discerne os ataques antes que eles aconteçam? Ou como o menino que, quando o inimigo chega, não enxergou antes de chegá-los, e ele entra em desespero? Quem nós somos? Nós às vezes, algumas pessoas podem olhar e dizer assim: não, mas é que esse menino, ele não era crente. Não, ele era crente. O profeta não andaria Marilda com um menino que não fosse convertido, que não tivesse, na nossa linguagem de hoje, nascido de novo. Se eu fosse fazer uma comparação desse rapaz, ele era crente, nascido de novo, convertido, discipulado, via milagres, experimentou milagres, andava com gente boa, andava com o próprio profeta. Consegue imaginar? O cara dormia e acordava com o profeta Eliseu. Ele dormia e acordava do lado de um homem que orava, os mortos ressuscitavam, que orava, e o que estava contaminado com morte, né, naquela situação das ervas amargas, trazia vida, que tinha revelações e liberava palavras de vida, como foi para a mulher sunamita. Esse menino andava com um homem de Deus, ele não era qualquer um. O que eu quero dizer, tem muito crente, olha para mim, entenda isso, tem muito crente que nasceu de novo, que é convertido, que anda com gente boa, mas não está enxergando o que Deus quer que ele enxergue. Seus olhos ainda não foram abertos. Sabe por que muitos de nós entramos em desespero em frente a algumas batalhas? Alguns de nós ficamos frustrados frente a algumas situações. Sabe por que alguns de nós tomamos decisões equivocadas frente a algumas lutas? Porque os nossos olhos estão enxergando os ataques de forma natural, e nós precisamos começar a enxergar os ataques de forma espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Tem gente que está enfrentando situações, batalhas no seu casamento, e ele só está enxergando o natural. E ele sai de casa na segunda-feira decidido: eu vou largar essa mulher. Ela sai de casa na segunda-feira decidida: o casamento já acabou. Por quê? Porque os olhos estão no natural. Tem gente que está no trabalho, sendo perseguido por um patrão, sendo perseguido por um supervisor, sendo perseguido por um colega de trabalho, e ele está indignado, ele está irado, sangue nos olhos, ele está esquecendo até da cruz, e falando: rapaz, um dia eu vou perder a cabeça e dar na cara dele. Por quê? Porque ele só está enxergando o natural, ele não está enxergando o que está por trás daquilo. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 6, verso 9. Você conhece: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que quer dizer isso? A nossa luta não é contra pessoas.
Talvez são pessoas que estão te atacando, são pessoas que estão te perseguindo, são pessoas que estão falando mal de você, são pessoas que estão entristecendo a sua alma, são pessoas que estão se levantando contra você, mas você não pode enxergar o que está nas pessoas, mas sim o que está por trás delas. Porque a partir do momento que você enxerga o que está por trás dela, a forma de lutar vai ser diferente. Diferente. Quando é lá na sua casa, na sua família, é o cunhado, a cunhada, é o irmão, é o pai, a mãe, a sogra, o sogro que está falando, e você enxerga com os olhos naturais, a tua vontade é de agir de forma natural, com armas naturais, palavras, agressões, xingamentos, jogar na cara. Mas quando você enxerga o que está por trás, você olha e fala: não, não é contra você que eu luto, é contra a ação maligna que está por trás. Será que às vezes tem situações e batalhas que você está enfrentando, que você está lutando com as suas lutas naturais, e porque você está lutando com as suas armas naturais, da sua forma natural, Deus não está agindo por você? Lá na sua casa, não é seu marido, não é sua mulher, não é seu filho mais velho, não é seu enteado, não é sua sogra, sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu patrão. Tem algo por trás deles. Pare de lutar com pessoas e comece a discernir o que está por trás delas. Quem está entendendo, diga amém. O que está por trás delas? Como que o inferno está agindo? Você não vai olhar para a tua esposa e dizer: eu te repreendo, Satanás. Vai piorar a situação. Mas você vai para o quarto, fecha a porta e fala: Deus, se tem uma coisa por trás dessa mulher, cai por terra. Se tem uma coisa por trás desse homem, cai por terra. É isso que nós precisamos entender. Sabe qual que é a diferença entre Eliseu e o menino? O texto já diz, né? O menino. É que o profeta, ele tinha discernimento. Ele enxergava as batalhas antes delas acontecerem. Tem coisas que estão acontecendo, tem situações que estão se levantando, e você está se desesperando, está se preocupando, mas Deus está com o braço cruzado dizendo assim: calma, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. E tem ataques que vêm sobre nós exatamente para roubar a nossa paz, para tirar você do sério. É quando você não pode agir que as coisas começam a acontecer. Quais são as batalhas que você está enfrentando? Quais são os inimigos que estão se levantando contra você? Quais são as pessoas que estão tentando te oprimir? Você consegue hoje discernir se são ataques naturais ou espirituais? O rei da Síria, ele tipifica o próprio inferno, que não para, e continua, e continua, e continua. Quem está entendendo, diga amém. Outro ponto interessante que me chama a atenção nesse texto é que quando o rei da Síria fica sabendo que Eliseu estava dando a letra, né, vamos colocar a linguagem, de tudo que ele decidia, o que ele faz? Ele manda um exército inteiro prender Eliseu. Meu irmão, quando você está com Deus, vai piorar. Vocês não gostam de ouvir isso, né? Vocês já entram em desespero. Quando você decide andar com Deus, vai piorar. Mas não é que vai piorar a dor, vai piorar o ataque. Uma coisa é você ser atacado, outra coisa é você sofrer o ataque. Fala comigo, uma coisa é eu ser atacado, diga outra coisa é eu sofrer o ataque. Quando ele fica sabendo que o profeta estava revelando todos os seus planos, ele fica indignado e falou: vamos buscá-lo. Levanta um exército inteiro. Meu irmão, o exército antes estava atacando uma nação, agora está atacando um homem. Tudo vem em cima de um homem. Por quê? Porque ele era o homem de Deus. Quando você se posiciona em Deus, a situação pode ficar mais intensa. Não estou dizendo que é regra, mas pode. Mas Deus está com você. Ele está com você. A Bíblia diz então, quando esse exército chega, cerca a cidade de Dotã, cerca a casa de Eliseu, o menino abre a janela e ele diz: estamos perdidos. O que eu aprendo com isso? Mais uma lição. Aquele menino põe a mão na cabeça e fala: estamos perdidos. O que aquilo revela para nós? O que a situação revela? Que aquilo que você enxerga vai mexer com os seus sentimentos. Aquilo que você enxerga vai trazer ou vai interferir na sua alma. Se você tem os seus olhos abertos, seus olhos espirituais abertos, se você tem discernimento, aquilo que você enxerga vai te trazer o quê? Segurança, quando você está enxergando com os olhos de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Aquilo que você enxerga quando tem seus olhos abertos, ele vai fazer com que você venha compreender
o agir e o mover de Deus, sabendo que Deus está no controle. Agora, quando você não tem seus olhos espirituais abertos, aquilo que você está enxergando vai mexer com a sua alma, interferir nas suas emoções. O que aquele menino teve? Ele teve medo. Medo. Ele entrou em desespero. Aquilo que você está enxergando interfere as suas emoções. Tem coisas que estão te deixando irado, tem coisas que estão deixando frustrado, tem coisas que estão deixando desanimado, tem coisas que estão deixando paralisado. Tem a ver com o quê? Da forma que você está enxergando. Uma pessoa que não conhece Deus, que não tem Jesus, ela não tem uma opção de discernir o mundo espiritual com os olhos de Deus. Por quê? Porque ela não tem Deus. Agora, você que conhece Jesus e tem Jesus como Salvador, você tem essa opção. Quem está me entendendo, diga amém. A questão é: será que você está usando a arma que Deus te deu, que é o discernimento? Tem muita gente agindo com ira, com descontrole, descompensando. Por quê? Porque ele está sendo dominado pelo que ele enxerga, pelo que ele vê, e ele está vendo apenas com os olhos naturais. É o ataque do colega de trabalho, é a perseguição do supervisor, é o vizinho que está roubando a sua paz. Agora, quando você começar a enxergar com os olhos dos céus, aí você vai ver o agir de Deus. Tem coisa, quanto mais você luta com as suas armas naturais, mais guerra você levanta. Mas quando você traz Deus para a situação, elas param. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos voltar para o rapaz. A Bíblia diz que Eliseu olha para aquele rapaz e ele está dominado pelo medo. O texto diz aqui: e ele estava dominado pelo medo. Então Eliseu, ele faz uma oração, e aqui minha atenção é chamada novamente. Ele faz uma oração, mas a oração de Eliseu não foi uma oração para que os inimigos fossem cegados naquele momento. Ele não faz uma oração para que o exército fosse paralisado. Ele não faz uma oração para que os cavalos caíssem. Ele não faz uma oração para que Deus os tornasse invisíveis. Ele não faz nenhuma oração pelo exército inimigo. Sabe qual foi a oração que Eliseu fez? Deus, abre os olhos do menino. Pastor, o que isso quer dizer? Eliseu estava mais preocupado com a falta de visão daquele rapaz do que com os inimigos que tinham se levantado. Por que ele estava mais preocupado com a falta de visão do rapaz do que com os inimigos? Porque quando você não sabe com quem você está lutando, você não sabe como vai lutar. E aquele menino podia atrapalhar o que Deus iria fazer. Então, antes dele orar e falar: Deus, paralisa o inimigo, antes dele falar: Deus, nos torna invisíveis ao inimigo, ele olha para o menino e diz: Deus, abre os olhos dele. Essa é a minha oração para aqueles que estão enfrentando batalhas hoje. Deus, abra os olhos do teu povo para que eles possam ver. Os olhos espirituais. Abre os olhos nas guerras no casamento. A tua luta não é contra a tua esposa, contra o teu esposo. Vocês não são adversários, vocês são parceiros. Vocês são uma só carne. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Se você tem olhado para a sua esposa, para o seu marido como inimigo, você está enxergando com os olhos naturais. Como pode um corpo lutar contra ele mesmo, diz Paulo? Como pode? Mas tem muito casamento que está passando por guerras exatamente porque eles estão lutando contra si mesmo. Eu estou orando hoje para que Deus abra os seus olhos e você enxergue o que está por trás dessa guerra na sua casa. Abra os olhos. Abra os olhos. A oração de Eliseu naquele momento, ela foi poderosa, para que aquele menino pudesse enxergar o mundo espiritual. E a minha oração é que você comece a enxergar a partir de hoje o mundo espiritual. Tem gente que está fazendo negócio errado. Por quê? Porque ele está enxergando apenas com os seus olhos naturais e não está vendo o engano que está por trás do mundo espiritual. Sabe o que nós precisamos? Discernimento. É um outro dom espiritual de 1 Coríntios 12. Você discernir o que está acontecendo. Por que tem tanto crente hoje caindo em golpe, entrando em negócios errados, assumindo parcerias, sociedades com gente que não deveria assumir? Por quê? Porque os seus olhos estão como desse menino, fechados. E porque ele não está enxergando, ele está entrando em guerras que não deveria entrar. Vocês estão entendendo isso, gente? Tem pessoas colocando gente dentro da sua casa que ele não conseguiu discernir ainda quem é.
Tem mulher colocando Jezabel dentro da sua casa, colocando Satanás dentro do seu casamento e não está enxergando. Fala: Deus, abre os meus olhos. Aquele menino via, mas não enxergava. Tem muita gente, Lorival, que vê, mas não enxerga. Não enxerga o que? O que está acontecendo no mundo espiritual. Eu já falei, o menino era crente, andava com gente certa, andava com profeta, viu o agir de Deus quando o profeta falava, mas ele não conseguia discernir o que estava acontecendo no mundo espiritual. Quem não enxerga o que acontece no mundo espiritual não sabe como vai lutar. Você não sabe como vai lutar. Você não sabe o que você vai falar. Quando você tem discernimento da batalha que você está, você vai discernir também, Gelson, o que você vai declarar. Tem batalhas que você vence falando. E tem batalhas que você vence calando. Silêncio. Por que tem muita mulher crente que não ganha o marido para Jesus? Porque quando ela deveria ficar em silêncio, ela está falando. Não estou cobrando não, é um carinho. Ouça com amor as minhas palavras. E ele chega em casa e ela começa: já chegou o safado. Eita, homem vagabundo. Mas isso não estava com aquelas vagabundas, é? Tá, com aquela sirigaita, e ela está ali. Filha, o marido pode não prestar, quando chegar, olha para ele e fala: chegou o homem de Deus. Eita! Chegou o futuro profeta dessa casa. Pastor, não é verdade, não é, mas vai ser, amém? Amém? Você não tem, quanto mais você declara contra seus filhos, quanto mais você declara contra seu casamento, quanto mais você declara contra o seu trabalho, mais você vive. Mais você vive. Quanto mais você falar, mais você está dando legalidade para o inferno. Como que Deus criou os céus e a terra? Deus pegou com as suas mãos e formou as montanhas? Como que Ele criou? Com a palavra. Diga comigo assim: princípio criativo de Deus, a palavra. Aquilo que Deus declarou, aconteceu. Quem entende, diga amém. Se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, será que as nossas palavras também não têm um poder de criação? O que você está criando dentro da vida dos seus filhos? O que você está criando dentro da sua casa? O que você está criando dentro do seu casamento? Vamos parar para avaliar isso, é importante. Quando você enxerga com os olhos espirituais, você vai enxergar o que você vai declarar, ou como você vai silenciar. Pastor, mas tem coisa que tem que ser dita. A Bíblia diz que nós precisamos, como é que é? Maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas no tempo certo. Tem coisa que para você ter a maçã de ouro na salva de prata, é você ficar em silêncio. São as palavras ditas no tempo certo. Tem gente que não tem capacidade, então fica em silêncio. Se tem que falar alguma coisa, fala para Deus. Fala: Deus, eu estou colocando essa situação nas suas mãos. Quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando a nossa guerra nas mãos do Senhor. Eliseu não estava preocupado com o inimigo, Eliseu estava preocupado com a falta de visão daquele rapaz. Aquele menino não estava cego, mas ele não enxergava. Tem muita gente hoje espiritualmente agindo como menino. Está agindo como menino. E está na hora de nós respondermos como homens e mulheres. E para encerrar, a Bíblia diz que quando Eliseu fez esta oração, os olhos do menino se abriram. Coloca para mim o verso, se eu não me engano é o 18. Os olhos do menino, não, é o verso 17. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do servo. Então ele viu nas colinas que estavam ao redor de Eliseu, cheios de carros, cavalos e carruagens de fogo. Deus não levantou um exército de Israel maior do que o exército assírio. Deus levantou, Lorena, um exército de anjos. Talvez você está amedrontado, angustiado,
oprimido pelas informações que chegaram, as guerras que bateram na sua porta. Talvez você está desesperado com os diagnósticos, está desesperado com os relatórios, está desesperado com as palavras de ofensa. Para, pelo amor de Deus, deixa Deus abrir os seus olhos, e você vai enxergar. Os anjos do Senhor, eles continuam trabalhando por você. Eles continuam. Carros e cavalos de fogo. Depois disso, esse menino não precisa desesperar mais. Por quê? Porque aquilo que Eliseu já tinha declarado, agora ele estava enxergando. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles.